sejam todos muito bem-vindos. Vamos iniciar agora a nossa live falando sobre o tema saúde. Quando a gente entra numa crise, seja ela qual for, a gente procura cura, a gente vai procurar entender a raiz dos nossos problemas, a gente vai procurar se curar. Muitos de nós, a gente precisa de uma crise, precisa de um conflito, precisa de um problema para procurar um novo caminho na nossa vida. No meu caso também, gente, eu procurei a cura, adentrei no universo do autoconhecimento, não era para me desenvolver como ser humano, como pessoa, como espírito, não, de forma nenhuma. Eu entrei justamente porque eu tive depressão, e foi uma depressão em razão da minha insatisfação profissional que me trouxe ao caminho do autoconhecimento, que me trouxe ao caminho do amor. Eu acredito que essas são oportunidades em que a vida apresenta pra gente, para que a gente possa sair do caminho do medo e voltarmos para o caminho do amor, que é o nosso caminho natural. O Theta Healing, na verdade, como ele foi criado, como ele é conhecido hoje, ele foi gerado exatamente por causa de um problema de saúde. Para quem não conhece essa história, a Vaiana, que canalizou o Theta Healing, desse livro aqui, que é o livro básico, né, base do curso do DNA básico, ela canalizou o curso Theta Healing justamente por causa de um problema grave de saúde. Ela teve um câncer extremamente agressivo, um câncer na perna, que a princípio acreditava-se que era no fêmur, e depois se descobriu que era um câncer no sistema linfático que estava matando as células do fêmur. E aí, a medicina convencional, gente, olha só, era tão grave que a medicina convencional deu apenas 3 meses de vida para ela. Mas ela sempre foi uma pessoa muito intuitiva, já trabalhava com a sua intuição. Ela era formada em medicina naturopata, e aí ela fazia o que no Theta Healing hoje a gente chama de escaneamento, de leitura intuitiva. Ela projetava a consciência ao alto e trazia para o corpo físico da pessoa, fazendo um escaneamento energético no interior do corpo, observando onde tinha energias densas, energias bloqueadas. Obrigada, Fê, quase me desconcentra aqui. Gratidão, minha querida. Então, gente, o que acontece? Quando a Vaiana ficou doente, ela teve a oportunidade de trabalhar nela um comando muito simples do Theta Healing. Ela teve a oportunidade, na verdade, de descobrir esse comando que é muito simples do Theta Healing, e através dele ela conseguiu a cura, o que na medicina convencional se conhece por remissão instantânea, espontânea da doença, ou os milagres, né, que a medicina convencional não consegue explicar. Mas muitas pessoas hoje recebem esses milagres e são curados de doenças graves através de tratamentos homeopáticos, através de tratamentos naturais, através da própria medicina, né, quando os diagnósticos são dramáticos, de pouco tempo de vida, e a pessoa consegue se recuperar 100%. Oi, mãe, bom dia! Então, gente, muitas vezes a nossa mente enxerga somente um caminho como possível, quando na verdade existem várias outras possibilidades, vários outros caminhos de cura. E aí a Vaiana começou, olha só, gente, como foi interessante o início da história do Theta Healing. A Vaiana começou a aplicar o mesmo comando que ela tinha feito para ela em todas as pessoas que iam ao consultório dela com problemas de saúde. E ela começou a perceber que algumas pessoas simplesmente não conseguiam ser curadas. Outras recebiam a cura, tudo certo, mas algumas não. E foi aí que se iniciou o trabalho de crença do Theta Healing, porque ela descobriu que existiam bloqueios mentais que faziam com que a pessoa barrasse a cura, não aceitasse a cura. Quando é enviada a energia da cura, é como se o corpo da pessoa dissipasse aquela energia, o corpo não segura. E aí ela descobriu o trabalho de crenças. Quando ela se conectava ao Criador, essa fonte de amor, né, que promove a cura, ela ouvia coisas do tipo: Vaiana, essa pessoa não quer se curar, porque se ela se curar, o marido volta a trair. Ou, se essa pessoa se curar, ela vai ter que voltar a trabalhar e ela não quer perder o benefício do governo. Ou ainda, para essa pessoa se curar, ela precisa perdoar o pai. Ou ainda, para essa pessoa se curar, ela precisa parar de se culpar. E foi daí que surgiu os processos
que a gente conhece hoje de reprogramação mental através do Theta Healing, que a gente faz bastante aqui no Instituto da Cura. E o curioso disso é a percepção, gente, que os sintomas físicos que nós temos no nosso corpo, eles refletem aquilo que o nosso corpo precisa falar. O nosso corpo tem uma natureza nata e está o tempo todo nos comunicando como se sente, o que precisa, as suas necessidades. E muitas vezes nós estamos tão desconectados de nós mesmos que a gente não consegue entender qual é a nutrição que o nosso corpo precisa, o que é o que o nosso corpo está reclamando, por que a minha garganta está doendo, por que eu estou com problema de visão, por que eu estou sempre gripado, por que eu estou sempre manifestando algum desconforto, qual é a razão da minha enxaqueca. O nosso corpo, os sintomas, eles gritam sobre aquilo que a gente silencia. Coisas que a gente não quer expressar para o outro ou expressar para nós mesmos não some. Eles ficam internalizados, gerando desequilíbrios. Doenças físicas nada mais são do que desequilíbrios. E elas são criadas por nós, mesmo que você não tenha consciência disso. Na verdade, muitos dos processos que acontecem de bloqueios na nossa vida, a gente de fato não tem consciência que nós estamos criando essas situações. Mas as doenças, os desequilíbrios, os resultados que nós temos na nossa vida são criações da nossa mente que entende que aquele caminho vai solucionar algum problema. Por exemplo, gente, veja só como isso funciona. Quando eu era criança, quando eu ficava doente, eu não ia para a escola, eu odiava ir para a escola, não gostava de ir para a escola, então eu não ia para a escola, eu ficava assistindo Xuxa, que eu amava. Eu recebia um monte de comida que eu adorava, chocolate, todo mundo ia falar comigo, todo mundo ia me dar atenção. Então, na minha cabecinha de criança, eu entendi o quê? Ficar doente é muito bom. Doente, eu recebo carinho, atenção que eu queria. E eu não recebo de outra forma. Então, se eu me sinto carente, se eu tô precisando de atenção e de carinho, o que é que eu faço? O que é que meu corpo faz? Manifesta uma doença. Para que assim eu possa receber aquilo que de outra forma eu não consegui, porque eu não sei expressar a minha necessidade. Eu não sei dizer para o mundo, agora eu preciso de carinho, ou não sei me dar esse carinho que eu gostaria de receber de outras pessoas. Então, o meu corpo usa essa sabedoria nata de que eu entendi, do que eu compreendi lá atrás para manifestar aquilo que eu necessito. E o seu corpo está o tempo todo manifestando as suas necessidades. Em razão disso, gente, minha mãe estosamente disse agora, mãe, isso é inconsciente. Né? E é até bom minha mãe estar aqui pra gente entender que não se trata da gente culpar ou responsabilizar os nossos pais, porque esses processos mentais, até bem pouco tempo atrás, a humanidade não tinha acesso a isso. Isso é algo completamente novo. Eu considero que é um privilégio de nós que estamos aqui focados nesse assunto, curiosos sobre esse assunto, querendo evoluir, querendo crescer, querendo procurar a nossa melhoria, né, como ser humano, como seres espirituais que nós somos. Eu acredito que é um privilégio pra gente estar aqui hoje acessando esse tipo de conhecimento. A evolução espiritual é um ato de coragem mesmo. A felicidade é um ato de coragem. Então eu acredito sim que somos muito beneficiados. O fato é que a maneira como você entende as coisas, a maneira como você percebeu a vida, muitas vezes lá atrás, quando você era apenas uma criança, está determinando os seus passos hoje. Gente, quando eu comecei a trabalhar com Theta Healing, nas nossas primeiras turmas aqui em João Pessoa, eu fazia, aliás, nas nossas primeiras turmas no Brasil inteiro, em várias turmas no Brasil inteiro, a gente fazia doação de alimentos. Nós já doamos no Instituto da Cura mais de 4 toneladas de alimentos. E quando a gente fazia essas doações, eu ia pessoalmente nas instituições para conhecer o trabalho que elas faziam, para divulgar o trabalho delas. E uma instituição me chamou muita atenção e eu gostaria até eu cheguei a conversar para a gente desenvolver um trabalho terapêutico de atendimento de Theta Healing, atendimento solidário para as crianças com câncer aqui em João Pessoa. E aí era muito curioso isso, gente, porque eu comecei a falar com essas crianças para conhecer melhor a realidade delas e
Era muito curioso como as doenças se manifestavam na maioria dessas crianças. Veja o que acontecia. Eram crianças pobres que vinham do interior do estado, onde não havia tratamento especializado em suicidades, e se alojavam aqui, numa capital. Quando chegavam aqui, recebiam um quarto bonitinho, coloridinho, onde ele podia ficar com a mãe. Então ele ali já recebia uma coisa que, na maioria das vezes, eles não tinham lá no interior, na casa deles. E tinha também a companhia e presença da mãe quase 24 horas por dia. Além disso, a criança se tornava quase um popstar. Em sua cidade, todo mundo queria falar, todo mundo queria conhecer, todo mundo queria estar perto, saber mais. E aí, a criança ficava boa, se curava e voltava para casa. Quando ela voltava para casa, ela voltava muitas vezes para uma realidade de escassez, para uma realidade de sofrimento, para uma realidade de rejeição, para uma realidade de violência física. E aí o que acontecia, gente? Meses depois, a criança manifestava outra doença, outro câncer ou o mesmo câncer. E assim ele voltava e recebia tudo novamente. Eu já atendi casos também de pessoas que manifestaram doenças porque precisavam de ajuda no trabalho, estavam passando por assédio moral. E aí, pessoas, eu lembro um caso muito que me chamou muita atenção, uma pessoa muito bondosa que estava com o corpo tomado de doenças muito graves, e quando a gente foi aplicar o Theta Healing, entender por que ela tinha manifestado aquelas doenças, a gente descobriu que isso começou quando a pessoa começou a sofrer um assédio moral muito forte, era uma pessoa muito responsável, e para ela justificar na cabeça dela e para a família dela a ausência ou afastamento do trabalho teria que ser algo muito grave, algo cada vez mais grave, que cada vez justificasse o seu afastamento. Então ela começou a manifestar várias doenças graves. Também já vi um caso de um cliente meu que manifestou uma doença muito grave mesmo, quase morreu depois que a mãe morreu, e a mãe tinha morrido há 20 anos atrás, mas as doenças, elas são construídas através dos nossos pensamentos repetidos, repetidos, nutridos e fortalecidos por várias e várias vezes. Depois que a mãe morreu, ele passou 20 anos construindo uma doença, nutrindo um ressentimento muito forte em seu coração, e o nosso coração, gente, ele de fato desmaia. Se a gente sofre muito, se a gente passa muito tempo angustiado, o nosso coração literalmente desmaia e a gente sofre um infarto. Isso acontece, isso é um processo natural que acontece no nosso corpo. A gente às vezes pensa que a doença acontece de uma hora para outra. Não, a gente sabe de uma hora para outra, mas ela passa um tempo se construindo no nosso corpo. E aí, por causa desse ressentimento que a pessoa ficou em relação a Deus, ele co-criou uma doença muito grave. E várias outras situações. Tem mulheres, muitas mulheres, que criam doenças para unir a família. Os filhos brigam, a mulher cria doença, une a família. Ou mulheres que criam doença para se vingar do marido. Homens que co-criam doenças para sair do trabalho, porque não aguentam mais. Pessoas que criam doenças para se tornar inválidas, ficar em casa. Então, as nossas doenças, elas não acontecem por acaso. E muitas vezes, quando a gente vai na raiz, entender como elas foram, quando elas foram criadas, a gente consegue dissolver a doença. Por quê? Se o meu cérebro, a minha mente, entende que para eu conseguir um determinado resultado, eu preciso ficar doente, por exemplo, para eu conseguir atenção, amor e carinho, eu preciso ficar doente. Uma vez que eu entenda esse processo, eu consigo me dar o amor e o carinho de outra forma. Daí, quem é Theta Healer, você consegue fazer simplesmente um download e a partir daquele momento instalar um novo sentimento. Você consegue se nutrir daquilo que você precisa de outra forma, sem ser pelo caminho da doença. E é muito mágico, gente. Esse é um trabalho do Theta Healing muito maravilhoso, onde a gente pode testemunhar curas intensas, profundas e definitivas, independente daquilo que a medicina convencional te falou, que é grave, que é incurável, independente de qualquer coisa. Se você acredita que isso é verdade, assim será. Porque as nossas crenças são profecias autorrealizáveis que sempre vão se manifestar na nossa vida. Mas perceba, o seu corpo está sempre expressando para você as suas necessidades. Problemas nos olhos, por exemplo. O que eu não quero enxergar na minha vida? O que eu tenho dificuldade de enxergar?
Problemas na garganta, normalmente se tratam de pessoas que foram muito reprimidas na infância. A pessoa foi muito reprimida, não consegue expressar a sua verdade, não consegue gravar vídeos, não consegue falar em público, não consegue porque acredita inconscientemente que vai ser criticada, que vai ser julgada, que vai ser rejeitada. Problemas nos joelhos. Joelhos é o nosso equilíbrio, diz respeito à questão de inflexibilidade. Quando eu me sinto injustiçada, eu vou manifestar um problema no meu joelho. Úlceras e gastrites, gente, o que é que você não consegue digerir na sua vida? Quais são as raivas que você está internalizando na sua vida? A pele é nosso limite com o mundo exterior, o mundo interior. Então, se eu manifesto algum desequilíbrio na minha pele, eu estou sentindo necessidade de proteção. Do que eu estou me protegendo? Alergias, né? Alguém está perguntando sobre alergia. Gente, alergia também é uma fragilidade, eu me sentindo fragilizado. Veja que pessoas alérgicas, elas só manifestam alergia em determinados momentos, quando a imunidade baixa. A minha imunidade baixa quando eu me sinto tenso. Quando eu me sinto tenso, quando eu me sinto fragilizado, quando eu me sinto vulnerável, o que é que acontece? A imunidade baixa e aí as doenças se manifestam. E assim também é a gripe, tá, gente? Gripe, vírus e toda sorte de vírus que podem atacar o nosso corpo, para eles se manifestarem, eles precisam, de fato, uma imunidade baixa. Ombros, os ombros têm a ver com o quê, gente? A pessoa que está carregando o peso do mundo, a pessoa que está trazendo as responsabilidades para si, ela não tem coragem de dizer, olha, isso é muito grande para mim, isso é muito pesado para mim, a pessoa vai juntando pesos e pesos e pesos e carregando, e isso causa todo tipo de problema nos ombros e na coluna. Coluna é o que, gente? Coluna é estrutura, sustentação. Eu não estou conseguindo sustentar a palavra que eu dei, eu não estou conseguindo sustentar um compromisso que eu fiz, e isso vai manifestar isso se manifesta na minha coluna. Gente, eu sei que todo mundo fica perguntando, e aí, isso não sei o que, isso não sei o que, quer fazer uma consulta quântica? Mas, gente, não dá pra gente fazer isso aqui. Tem várias obras, tem uma obra do Theta Healy que se chama Doenças e Desordens, maravilhosa para você entender o caminho de cada doença, por que cada doença está se manifestando. Por exemplo, a diabetes tem a ver com a pessoa que perdeu a doçura da vida, a pessoa se tornou muito amarga, perdeu, simplesmente não consegue mais encontrar a doçura na vida. Enfim, gente, várias doenças, pessoas que têm muitas dores. Quando alguém chega falando e relatando muitas dores, eu já sei que a pessoa se sente muito culpada, né? E as dores físicas é uma ótima maneira da gente se punir. A gente gera um processo de autopunição e não há nada mais poderoso pra gente se punir do que a gente sentir dor o tempo todo. Então, obras esse aqui, gente, como fazer curas físicas, como funciona o processo de cura, isso faz parte do conteúdo do DNA básico. Você aprende a fazer curas físicas, curas emocionais, curas no nível mental, no nível energético, como fazer escaneamento energético, leitura intuitiva, para você entender quais são as partes no seu corpo que têm densidades energéticas. Isso te ajuda, por exemplo, a curar uma doença antes que ela se manifeste. Você consegue entender onde se há um bloqueio energético no seu corpo físico, e assim consegue dissolver antes que isso se manifeste numa doença física. A gente também faz ativação de DNA durante o DNA básico, que faz com que você passe por um processo de desintoxicação físico, liberando inclusive vírus que porventura possam estar no seu corpo. Você aprende também, você aprende a fazer tantas coisas no DNA básico. Você aprende a fazer conexões com anjos da guarda, né, que pode te auxiliar, te ajudar em relação a problemas físicos, dores físicas. E você não aprende somente a praticar em você mesmo, você também aprende a praticar em outras pessoas.